Vamos começar isso com um quebra-cabeça. Suponha que você é um matemático na Segunda Guerra Mundial, contratado para determinar onde posicionar a armadura em aviões de combate retornando do conflito. Vários aviões foram à guerra, alguns não retornaram, outros voltaram perfurados de balas, mas sobreviveram por sorte. Os oficiais pretendiam blindar os aviões para protegê-los de balas, mas não podiam exagerar para não aumentar muito o peso. Só podem armar em certas regiões. Como matemático, você analisa partes essenciais do avião como o motor, fuselagem, sistema de combustível e outros componentes. Você mede os buracos de bala por metro quadrado para identificar onde há maior densidade de tiros. Descobre-se que o motor tem somente 0,2 buracos de bala por metros quadrados, a fuselagem 1,8, o sistema de combustível 1,6 e as demais partes do avião 1,9. Apesar do motor apresentar menor densidade, os números altos indicam que talvez seja necessário proteger as outras partes do avião, ou, pela grande área, focar na fuselagem devido à sua alta densidade. Que tal dividir 50-50? Durante a Segunda Guerra Mundial, oficiais consultaram o matemático Abraham Wald sobre essa questão. A resposta dele não foi a esperada. Ele pediu para armadurar o motor. Ele disse para armazenar a armadura onde não há buracos de bala. Pois onde estão as balas? Elas estão nos aviões que nunca voltaram. Havia poucos buracos de bala no motor, pois quando atingido, geralmente fazia o avião cair. Usando essa lógica e análise, o matemático conseguiu analisar os aviões desaparecidos e por que eles caíram apenas analisando os que não caíram. Esta é uma das primeiras histórias do livro Como Não Estar Errado, o poder do pensamento matemático, tema deste vídeo. Este exemplo pode não ser relevante para suas atividades diárias, mas a verdade é que sempre utilizamos matemática em lógica e interpretação de números. Se você não entendeu este primeiro exemplo, não se preocupe, há mais por vir, então vamos começar. Se você já questionou, ao olhar para sua lição de matemática, quando vou usar isso? É uma pergunta justa. Fórmula quadrática, divisão sintética, integrais indefinidas, etc. Quando isso aparece na vida real? Sinceramente, a resposta é nunca, infelizmente. Exceções incluem pessoas em matemática, ciências diversas e engenharia. Na faculdade, você verá matemática mais intensiva. O que se aprende no ensino médio não representa exatamente a matemática. Eles não fazem um bom trabalho. O autor categoriza a matemática em 4 partes profundas. A profundo e superficial versus simples e complicado. Adicionar 2 números ou lembrar de uma fórmula básica é simples. Sem profundidade real aqui. Fazer certas integrais indefinidas ou criar uma equação para uma função complicada é superficial e complicado. Isso exige esforço cerebral seja feito, mas é primordialmente repetir etapas e seguir procedimentos. A matemática avançada abrange temas desconhecidos para muitos no ensino médio e faculdade, como a hipótese de Riemann, a conjectura de Poincaré e conceitos mais abstratos. É o que matemáticos puros aprendem. Especializando-se em matemática pura na faculdade, eis o que pode esperar. E é fortemente baseado em provas, em vez de apenas seguir etapas. Depois temos a matemática profunda e simples, tema deste vídeo, usada constantemente, como aplicar lógica na análise de números e situações diárias, similar ao caso dos aviões da Segunda Guerra. Você não precisava saber álgebra para isso, embora não seja um requisito específico, mas era preciso empregar lógica, raciocínio e interpretação, aprofundando a matemática. Com matemática avançada, questionamos a validade de nossas suposições. É o que os matemáticos puros fazem rigorosamente. Mas também questionamos isso em decisões e situações frequentemente. Muitas pessoas praticam frequentemente o pensamento linear. Certamente nem todas as curvas são linhas retas, apesar de muitos pensarem o contrário. Digamos que o país X planeja aumentar os impostos e as pessoas criticam a ideia. Eles raciocinam que o país Y elevou impostos e sua economia está em declínio. Eles podem estar certos agora, mas esse é um pensamento linear, pois não temos fatos suficientes. Supõe-se que ao traçar um gráfico da porcentagem de impostos de 0 a 10, 0 contra a força econômica, resultaria numa linha reta. E quanto mais você tributa, pior fica, quando na realidade existe alguma curva nisso. Provavelmente não seria centrado assim, mas haveria algum pico. Se o país Y está aqui, aumentar é um erro, mas se for o país X pode ser uma boa decisão. Claro, isso foi bastante simplificado, essa é a ideia. Agora para outro quebra-cabeça. Quais estados possuem maior percentual de indivíduos com câncer cerebral? Ainda não é o real quebra-cabeça, mas a Califórnia pode ter a maior quantidade de pessoas com câncer de cérebro, devido à sua alta população. Mas se olharmos para as proporções de pessoas com câncer de cérebro versus a população do estado, podemos chegar a uma conclusão melhor. Vou te dizer quais estados têm a maior porcentagem de pessoas com câncer de cérebro, bem acima da média. E no final da lista,
Esses estados têm o menor. Então, parece que deveríamos evitar esses estados. Mas a questão real é, por quê? Existe algo na água desses estados? Ou existem outros fatores em jogo? Lembre-se disso para a próxima etapa quando jogaremos um jogo. O jogo consiste em competir com outra pessoa para ver quem consegue obter cara mais vezes ao jogar uma moeda. Mas um de vocês vai jogar a moeda 10 vezes e o outro vai jogar 100 vezes. Seria injusto contar apenas caras, pois a pessoa à direita sempre venceria. Então faremos porcentagens. Se um tira 5 caras e outro tira 48, temos 50% contra 48%, logo, o da esquerda ganha. Mas não jogaremos só uma vez, pois isso seria sorte. Vamos jogar o jogo 10 as. Eles tentarão 10 vezes, pegaremos a maior porcentagem de todas as tentativas para cada um. E quem tiver a maior ganha. Nas primeiras 10 viradas, alguém pode obter 5 caras, e nos próximos obtém 4, 7, 4 e 6, respectivamente. Essa pessoa pode atingir 57, 45, 51, 66, etc. Você escolhe a maior porcentagem das 10, essa é a vencedora. Agora, jogaria este jogo como se fosse a dinheiro? E se pudesse escolher quem ser? Isso seria útil ou interessante para você? Acredite ou não, este jogo não é justo. Essa pessoa ganharia quase sempre. Mas por que isso? Quando a pessoa à esquerda joga uma moeda 10 vezes para 10 testes diferentes, os resultados da quantidade de caras podem parecer assim. Eles podem ter um 8 ou 9 em algum lugar, que seria sua pontuação mais alta, 80%, mas com a outra pessoa, se ela jogar a moeda 100 vezes por 10 tentativas, os resultados da quantidade de caras em 100 podem parecer assim. Os números estão mais perto de 50. A maior porcentagem aqui é de 59%, e eles perderiam. Você poderia esperar isso quase sempre. Provavelmente, teria que jogar este jogo bilhões de vezes para conseguir 80 ou mais caras em 100. Então, por que isso acontece? Isso ocorre, pois ao jogar a moeda repetidas vezes, o resultado aproxima-se do esperado 50-50. Ao comparar o número de jogadas e o percentual de caras, perceberia algo intrigante. Supondo que você tirou cara numa jogada, então tirou cara em 100% das vezes. Então a segunda jogada pode ser coroa, agora 50% das jogadas foram cara. Se a próxima for coroa, só 33% das jogadas foram cara. Se você conectar esses pontos e continuar jogando, à medida que continua, a curva se aproxima cada vez mais de 50%, como se estivesse sendo puxado por algo. Isso é conhecido como a lei dos grandes números. Muitas tentativas tendem ao valor esperado. Um pequeno número de tentativas é bastante influenciado pela sorte e aleatoriedade. Para conseguir 60% de caras, teria que jogar uma moeda 1 milhão de vezes, necessitando de tentativas insanas. Agora, se voltarmos para nossos estados com altas e baixas concentrações de câncer cerebral, percebeu que todos esses estados têm população baixa? Assim como alguém que lança uma moeda 10 vezes, pode ter 3 ou 9 caras se tentarmos bastante, ao observar estados com baixas populações, eles estão sujeitos a resultados mais extremos, altos ou baixos. O mesmo vale para estatísticas de lances livres no basquete. A maioria dos arremessos foi feita por um novato que mal jogou. Analisando, ele só fez alguns lances livres, tendo talvez sorte com eles. É por isso que as pessoas geralmente não são contadas até jogarem o bastante. Então, o que podemos aprender com isso? Bem, é muito simples ler ou escutar algo verdadeiro. Um percentual mais alto de pessoas em Dakota do Sul tem câncer de cérebro do que em outros estados. Sem um motivo, podemos facilmente chegar a conclusões erradas. Deve haver uma epidemia nesse estado. Logo, ao receber informações, esteja aberto à ideia de que há mais sob a superfície que pode desmentir suas suposições. Avançando, afirmo que um bilhete de loteria é preferível a 2, se for comprá-los. Não seria estranho se 2 bilhetes duplicassem suas chances de ganhar milhões? E isso é verdade, mas tem mais nisso. Simplificando, se você ganhar na loteria, receberá 8 milhões de dólares. Cada bilhete com uma combinação de números custa $1. Há 10 milhões de formas totais para rearranjar os números selecionados. Ao comprar um bilhete por $1, você tem chance em 10 milhões de ganhar 8 milhões de dólares. Comprando 2 bilhetes por $2, você tem uma chance em 5 milhões de recuperar o valor. Isso parece melhor, certo? Vamos levar isso ao máximo. E se você adquirisse 10 milhões de ingressos e estivesse garantido para vencer? Você investe 10 milhões de dólares com 100% de probabilidade de lucrar 8 milhões de dólares. Gosta de perder 2 milhões de dólares independentemente das circunstâncias? Não tão bom. À medida que aumenta de 1 para 2 bilhetes,
Fica claro que o negócio está piorando progressivamente. Tente novamente com 8 milhões de bilhetes a 80% de chance de empatar no melhor cenário. Os negócios estão ruins, é a realidade. O negócio ideal ao jogar na loteria é não comprar bilhetes. O próximo melhor negócio é comprar um. Quanto você pagaria por um bilhete? É simples calcular suas chances de ganhar com base em um bilhete e multiplicar isso pelo prêmio. Mas a probabilidade de perder é maior do que ganhar, somando tudo, dá 80 centavos. Se o bilhete custasse até 80 centavos, seria vantajoso. Ao comprar 10 milhões de bilhetes por 80 centavos, você gasta 8 milhões de dólares e tem garantia de ganhar 8 milhões de dólares. Então você tem garantia de empatar. Creio que não compensa, mas você não perde. Se for 79 centavos ou menos, suas chances aumentam e comprar mais bilhetes eleva suas chances de vitória. Espero que isso e a lei dos grandes números mostrem por que a casa sempre vence. Quando você joga ou joga na loteria e dá seu dinheiro a alguém, lembre-se, eles já fizeram os cálculos antecipadamente. Ok, vimos muitos números complexos, mas o que sobre o comportamento humano e as decisões que tomamos? Um economista renomado dizia que se nunca perdeu um voo, está passando muito tempo em aeroportos. Pode parecer estranho, mas aguarde a matemática. Isso implica que se você pegar vários voos e não perder nenhum, valorizando seu tempo, você está esperando demais no aeroporto. Então vamos entrar na matemática. Ao chegar uma hora mais cedo no aeroporto, sua chance de perder o voo é de 15%. Chegando uma hora e meia antes, há 5% de chance de perder o voo e 2% se chegar 2 horas antes. Embora possam não ser totalmente precisos, há valores razoáveis que poderíamos atribuir a eles com base em dados. Na verdade, mediremos a felicidade em uma unidade chamada úteis. É assim que chamamos, uma unidade de felicidade usada em microeconomia. Útil é a redução de utilidade. Então, talvez tirar uma boa nota no teste te dê mais 50 úteis de felicidade. Esperar em fila longa perde 20 úteis, pois te deixa infeliz. Isso é super arbitrário, mas podemos chegar a alguns números em relação a outros. Então, quantos úteis esperar para um avião partir? Digamos que são 20 úteis a menos por hora. Esperar mais te faz menos feliz. Agora, quanto tristeza causaria perder seu voo? Digamos que seja menos 300 úteis ou 15 vezes pior do que esperar uma hora. Cheguei a esses números hipoteticamente, considerando que poderia pagar 20 por hora para não esperar por um avião e evitar o tédio. Preciso ser reembolsado em $300 pela perda do voo, a menos que seja extremamente crucial e receba meu dinheiro de volta. É isso que eles valem para mim em termos dos eventos. Então podemos calcular a perda esperada de felicidade para tudo. Se chegarmos uma hora antes, perdemos 20 úteis naquela hora pré-embarque, menos uma chance de 15% de perder 300 úteis, o que resulta em uma perda líquida de 65. Ou seja, se chegássemos uma hora mais cedo para 100 voos, digamos, essa seria a perda média de felicidade. Se chegarmos 1,5 horas antes, teremos menos 20 úteis por 5 horas de espera, não apenas 1. Então, com apenas 5% de chance de perdermos nosso voo, multiplicamos por 300 e obtemos menos 45 úteis. No próximo, repetimos e temos menos 46. Então olhe para isso. E isso é o pior. Fazendo isso constantemente, você provavelmente será menos feliz devido à grande perda. Mas isso é na verdade o melhor. Se você continuar fazendo isso, pode esperar a máxima felicidade, mesmo que envolva perder um voo de 20. Chegar 2 horas antes é antecipado demais para otimizar a felicidade. Você deve ter objeções a isto devido à valorização, e está correto. Será bem diferente para todos em cada situação. Concordaria que não é ideal chegar 10 minutos antes do voo e perdê-lo 90% das vezes? No outro extremo, não seria agradável chegar 14 horas antes do seu voo para garantir que não o perderá, pois isso é muito tempo. Se você concorda, pode afirmar que existe um número entre eles que maximiza sua felicidade, baseado em como você avalia o valor de esperar versus perder um voo. Provavelmente por isso, se você joga na loteria, os números que mencionei antes podem não alterar sua opinião, porque ganhar 8 milhões de dólares pode valer 8 milhões de úteis de felicidade para você. Mas $1 por um bilhete não corresponde a um útil. Perder $1 pode ser como perder 1 centavo ou 0,01 úteis para você. Tudo apenas troco de bolso. Então, custa menos 0,01 úteis para comprar o bilhete, mais 8 milhões se ganhar. Mesmo multiplicando pela chance de ganhar os 8 milhões, o resultado é positivo. O valor esperado sugere que continuar jogando trará felicidade. Mas as coisas podem mudar se jogarmos um jogo diferente. E se jogarmos uma moeda e se der cara, você ganha $200 mil. E se der coroa, você perde $100 mil. Bem, vamos fazer as contas.
Se jogar isso 10 vezes, espera-se obter 5 caras e 5 coroas. Logo, 5 sujeitos vezes $200.000 por vitória, menos 5 coroas vezes $100.000 por perda. Se terminar com $500.000 em 10 rodadas, terá uma média de $50.000 por jogo. As probabilidades estão a seu favor. Mas seja honesto, se tivesse essa oportunidade agora, aproveitaria? Se você não tem $100.000, acabaria com essa dívida. Provavelmente você não jogaria este jogo, pois você vê $200.000 como $200.000 úteis. Mas perder $100.000 é como menos $1 milhão de úteis. Anos de pagamentos e o estresse resultante são provavelmente um grande fardo. Por vezes, nossas emoções e perspectivas turvam a compreensão dos números. Mas isso é porque não somos robôs e às vezes é a coisa lógica a fazer. Esses são apenas alguns exemplos deste livro, mas há muitos mais. Não faz justiça ao que aprenderá. E eu vou fazer mais um que é mais divertido. Vamos olhar para a frase homens e mulheres atraentes muitas vezes não são muito legais. Agora não vou discutir se é verdade, mas apontar uma falha de onde essa suposição costuma surgir. Talvez você não tenha ido a muitos encontros, ou talvez tenha, baseado em suas experiências, você afirma que esse ditado é válido. Se você fizesse um gráfico de seus parceiros de pouco atraente a muito atraente versus malvado para legal, você teria muitos dados se já tivesse ido a vários encontros. E então você pode fazer uma linha de tendência que pode parecer assim. Logo, percebe-se que sim, quanto mais atraente a pessoa se torna, a linha de tendência decresce em agrado. Mas essa questão se resume a uma pergunta. Quantas pessoas desagradáveis e malvadas você já namorou? Sim, provavelmente nenhum. Uma pessoa ruim nem estaria no seu radar. Na verdade, ao alinhar todas as pessoas más com quem você saiu, saberíamos que a maioria seria atraente até certo ponto. Porque pessoas malvadas e pouco atraentes, novamente, não estão no seu radar. Então, você pode admitir que sim, existem pessoas bonitas e legais. Todas as pessoas ruins com quem saí eram atraentes. Isso é evidentemente verdadeiro. Como poderia não ser? Essa informação não implica que a suposição está totalmente errada. Significa que não vemos o quadro completo. Sei que todos terão opiniões variadas sobre isso. Mas espero que você entenda que ao coletar dados que acredita serem aleatórios, às vezes não é tão aleatório. Você pode não conhecer bem as pessoas com quem sai, mas você as escolheu possivelmente pela atratividade, personalidade ou ambos. Qualquer outra pessoa foi filtrada, o que significa que seus dados não são tão aleatórios afinal. Quase terminando. Mas se você veio a este vídeo para aprender como o cálculo se aplica a várias aplicações de física e se os números imaginários têm alguma aplicação no mundo real, desculpe, não foi aqui, mas tenho vídeos interessantes neste canal que vou linkar abaixo. Mas esses foram exemplos de como a matemática pode estar na sua vida, mas não tanto da maneira que a escola te ensinou. Honestamente, talvez você não use essas informações tão cedo. Você ainda pode chegar cedo no aeroporto e jogar na loteria. Você pode não ter questionado suas suposições na vida. Esse pensamento pode te levar a tomar decisões mais sábias e não ser tão rápido para tirar conclusões. Ao receber dados ou novas informações, você vai analisar se faltam peças. Pode reconsiderar esperar 1 hora na fila para poupar $2, ou talvez isso mostre que levar alguns exemplos ao extremo pode revelar absurdos, como comprar todos os bilhetes de loteria possíveis e entender que é mais diversão do que um investimento inteligente. Você pode achar que a matemática do ensino médio não ensina isso, mas ela meio que pode. Ela pode treinar seu raciocínio lógico. Sim, a escola pode te ensinar excessivamente a ser uma calculadora. É só repetir passos. Mas como um jogador de futebol faz exercícios de escada no treino, eles nunca farão isso fisicamente num jogo, mas treina-os na agilidade necessária dentro de um jogo. A matemática aprendida é bem similar. Sabemos que não é perfeito, mas esperamos que tenha ampliado sua perspectiva em termos do que é matemática e como ver certas situações. De novo, o vídeo não reflete a amplitude do livro. O link para comprar o livro e apoiar o canal está na descrição. Se gostou do vídeo, lembre-se de comentar, curtir e se inscrever. E eu vejo todos vocês na próxima vez.